Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 9 de agosto. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 18, versículos do 1 ao 5, 10 e do 12 ao 14, que diz assim: Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior do reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus apresenta para os seus discípulos quem é o maior no reino dos céus. E Jesus fala isso a partir de uma pergunta, e talvez mais do que uma pergunta, talvez um desejo, uma pretensão. Os discípulos chegam para Jesus e perguntam: quem é o maior no reino dos céus? Os discípulos estavam preocupados. Quem era o maior? Ah, meu povo, será que nós hoje também não carregamos dentro de nós esse desejo? Ou essa tentação? Essa tentação de querermos ser maiores do que os outros? Ah, meu povo, quantas vezes nós olhamos para a realidade eclesial, as nossas igrejas, as nossas comunidades cristãs? Quantas e quantas vezes o motivo das brigas, das discussões, das confusões paroquiais, das rixas entre as pastorais, grupos, movimentos, quantas vezes tudo isso é motivado por essa pretensão de querer ser o maior? Isso é muito triste. É uma tentação que se torna um grande pecado na vida eclesial. Por isso é sempre importante a gente procurar nos examinar, fazer um exame de consciência, procurarmos voltar o nosso olhar para dentro de nós para conseguirmos perceber se dentro de nós existe ou está sendo alimentado uma mania de grandeza. Que às vezes até o nosso olhar para as pessoas é assim, né? A gente olha com um olhar altivo para as pessoas. Cuidado. Isso não leva a nada. E leva a perder o reino dos céus. Porque Jesus, diante da pergunta dos discípulos, ele apresenta uma criança. Ele apresenta uma criança. E Jesus diz mais: quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Por que Jesus apresenta uma criança? Ora, a criança ali é justamente o contrário da pretensão dos discípulos. Por quê? Porque quando os discípulos perguntam quem é o maior, é porque eles querem ser o maior. Eles estão com essa pretensão dentro deles. Então, querem um lugar de status, querem um lugar de prestígio. E Jesus, ao apresentar uma criança para eles,
que Jesus está querendo ensinar? Primeiramente, na época de Jesus, qual era o direito das crianças? Criança não tinha direito algum. Criança não tinha prestígio algum. Não tinha direito, não tinha prestígio, nada. Nada. Era apenas uma criança. Não poderia arrogar a si mesmo algum direito. Não tinha direito. Ou seja, se não tinha direito, então era criança e pronto, acabou-se. Era pequenino. Os discípulos querem o quê? Ser maior. Isso é buscar status, é buscar privilégios, é buscar direitos. Ora, meu povo, é tão triste quando as pessoas dentro da igreja, às vezes a gente de pastoral, pessoas de grupo, de movimento, abrem a boca para discutir com as outras. Ah, porque eu tenho direito. Você tem direito de nada. O seu direito é de fazer a vontade de Deus. Aí você tem direito. Interessante que às vezes ninguém briga por esse direito, né? Ah, eu tenho o direito de fazer a vontade de Deus. Eu tenho o direito de viver o Evangelho. Ninguém briga por isso, né? Mas por status, por direitos, todo mundo quer brigar. Eu tenho direito porque eu sou da pastoral tal, porque eu faço isso, eu faço aquilo na igreja, não sei o que, eu sou coordenador. Tem uma canção que diz assim: meu direito é de não ter direito algum. Meu querer é tão somente o teu querer. É isso. Uma criança que não tinha direito na época de Jesus, qual era o direito dela? Nenhum. Como diz essa música, meu querer é tão somente o teu querer. Era na época de Jesus, era assim. Na época de Jesus era assim. Qual era o querer da criança? Era o querer dos pais. E pronto, acabou-se. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as crianças são cheias de direito. E se o pai e a mãe não fizer as vontades ou reconhecer o direito da criança, é até preso. Então, os pais hoje fazem tudo pelas crianças. Enfim, paciência. Mas na época de Jesus, não. E é por isso que Jesus apresenta uma criança. E Jesus está dizendo aqui: quem se faz pequeno como esta criança é o maior do reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Depois, mais na frente, Jesus vai dizer: que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Jesus começa a falar que não quer perder nenhuma das suas ovelhas, nenhum dos pequeninos. Deus não quer perder ninguém, meu povo. Agora, para salvar, Jesus também, ele faz uma recomendação. E a mesma recomendação para os discípulos. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Peçamos então ao Senhor que transforme o nosso interior, o nosso coração, para sermos como uma criança, para não buscarmos lugar de status, de glória, de honra. Não. Para nos convertermos verdadeiramente à vontade de Deus e que o nosso querer seja o querer de Deus, para que assim não sejamos perdidos, mas que sejamos salvos por Jesus, que não quer perder ninguém, quer salvar a todos. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.